Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a Escritura, a Palavra de Deus, em Romanos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Eu vou ler aqui esses dois versículos. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Que o nosso Pai Celestial, maravilhoso Pai, pelo seu Espírito Santo, o Divino Revelador, revele a palavra a cada um de nós nesta manhã e realize a obra que Ele quer, a obra que Ele tem para realizar sobre cada um de nós nesta manhã. Nesta manhã, irmãos, vamos olhar um pouco esta expressão que aparece no versículo 12: andam nas pegadas da fé. As pegadas da fé são sempre em cima da palavra de Deus. Andar, irmãos, é uma coisa muito boa, saudável. Segundo os médicos, a caminhada é boa para a saúde da pessoa. Ajuda a evitar ansiedade, depressão, acidentes vascular, auxilia no tratamento de diabetes e tantas outras coisas. E caminhar é uma coisa que é um negócio indicado para todo mundo e não custa nada. Mas aqui no texto fala de uma caminhada ainda melhor. Fala de uma caminhada, fala das pegadas da fé. Fé, irmãos, não é acreditar. Fé não é constatação, não é otimismo. Fé não é atitude positiva, atitude mental positiva, não é sentimento, não é sensação. Fé não é pressentimento, de jeito nenhum. Não é intuição. Eu sinto que está dando certo, eu sinto que vai dar certo. Isso não é fé, de jeito nenhum. A fé, irmãos, ela não é uma produção nossa. A fé, ela é uma produção da palavra de Deus, pela graça. Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos
por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A salvação? A fé? A salvação não é algo que eu posso fazer. Ela é de Deus, ela é graça total. A fé também. A fé também. A fé ela vem da graça, da palavra. É um dom de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Entende? A fé, enquanto eu estou pregando a palavra aqui nesta manhã, estou também pregando a fé. A fé está jorrando para o coração dos irmãos. A fé, ela vem da palavra, pela graça. Se você quer fé, você tem que ouvir a palavra. O texto está dizendo exatamente isso. Atos, capítulo 18, versículo 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Os que pela graça criam, ou os que pela graça haviam crido. Você só pode crer pela graça de Deus. Eu creio assim. A graça de Deus. E Atos 14, versículo 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Eu gosto desse texto, irmãos. Aqui fala algo tremendo. Diz aqui como Deus abrira aos gentios a porta da fé. Quem é que abre esta porta? É Deus. Quem está por trás dessa porta é Deus. A porta da fé. A sua fé está no controle soberano dele. Paulo fala também que a fé, ele fala da fé dos eleitos de Deus, em Tito, capítulo de número 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. A fé dos eleitos de Deus. Eu não entendo isso aí. É demais para mim essa questão da eleição de Deus. Mas eu creio que Deus tem isso. Está na palavra, e eu agradeço a Deus porque Deus me deu a graça de ser um destes eleitos dele. Paulo também fala que a fé não é de todos. Ele diz isso. E Judas também disse que a fé foi dada aos santos de Deus. O cristianismo, irmãos, antigo, primitivo, era conhecido como o caminho. Atos 9, versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco,
para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Alguns, do caminho. Está até com letra maiúscula, caminho. E Atos 19, verso 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Aparece aí novamente esta palavra caminho, verso 23, aí mesmo. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Caminho. Atos 22, verso 4. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Capítulo 24 de Atos, o versículo 14 e depois o verso 22. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe expôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Caminho, irmãos, é um nome dado ao movimento cristão primitivo, com o significado de maneira de andar, de proceder, de viver. É a vida de Cristo, porque Cristo é o caminho. Ele mesmo disse: não existia igreja católica, nem ortodoxa, nem protestante, e nem a igreja evangélica. Existia o caminho, um movimento cristão denominado o caminho, gente regenerada, salva pela graça de Deus. O caminho é lugar, irmãos, de caminhada, de andança. A vida cristã autêntica não é fixa, ela é móvel, não é mecânica, ela é dinâmica, a vida cristã. Andar nas pisadas da fé significa exatamente, irmãos, uma qualidade de vida, a maneira como nós andamos e vivemos neste mundo. É um andar no sentido de como vivemos neste mundo, como regenerados, salvos. Nós vamos pensar alguns textos da palavra de Deus sobre isso, sobre essas pegadas da fé, esse andar. E o primeiro está em Romanos capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu gosto muito deste texto aqui. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Não é batismo em água,
O batismo em água também existe e a gente observa. Mas batismo aqui não tem nada a ver com água. Você pode ver o versículo anterior. O 3, pode ler o 3 e o 4 também. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Batismo significa você envolver uma coisa em outra, colocar uma coisa em outra, identificar lá, mergulhar lá. Você viu que o apóstolo Paulo disse que nós fomos batizados na morte, fomos batizados em Cristo e na morte de Cristo. O ambiente do nosso batismo nesse texto é a pessoa de Jesus. Diz que fomos batizados em Cristo, identificados em Cristo, colocados em Cristo, introduzidos em Cristo, porque Ele mesmo fez isto. João capítulo 12, Evangelho, versículo 32 e também o 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Jesus está afirmando, Ele mesmo, que quando Ele fosse levantado da terra, e Ele foi levantado da terra em 3 oportunidades: na cruz, na ressurreição, quando emergiu e quando Ele foi levado ao céu. Mas o texto não deixa dúvida que ele está falando do momento em que Ele foi crucificado, porque o versículo 33, Ele mesmo diz: estou dizendo isto para vocês, para que vocês saibam que eu estou falando da minha morte, é a maneira como eu vou morrer. E quando Jesus foi levantado, porque Ele foi colocado naquela cruz, foi pregado nela, e depois a cruz foi levantada. E neste momento, irmãos, no momento em que Jesus Cristo estava sendo levantado, Ele atraiu a todos para Ele. Todos. De maneira espiritual, pelo seu poder. Nós fomos colocados em Cristo, identificado no corpo de Cristo. E Jesus morreu e nos levou a morrer com Ele. Quando Paulo está dizendo que nós fomos batizados em Cristo, é dessa atração que ele está falando, dessa identificação. E diz que em Cristo fomos também batizados na sua morte, fomos levados para dentro da morte com Ele. Ele nos fez morrer. E aí o texto então diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, preste atenção, agora irmãos, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, aí diz: assim andemos nós também em novidade de vida.
como Cristo foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados nele, juntamente com ele, para andarmos em vida nova. Jesus não morreu sozinho. Jesus não ressuscitou sozinho. Efésios, capítulo de número 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou. Nos ressuscitou. Não é futuro, não. Juntamente com Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus. Nele também ressuscitastes. E o verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vivificou, aí, eu gosto mais da outra tradução deste texto, que diz: nos deu vida, porque na ressurreição nós ganhamos a vida de Cristo, a vida que nos salva. Romanos 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está dizendo que na morte nós fomos reconciliados, havia uma inimizade, uma barreira, um afastamento, mas na morte ele nos fez morrer com Cristo e a inimizade foi desfeita, destruída. Houve reconciliação. E ele disse aí, isso é demais. Ele diz: uma vez reconciliados pela morte, somos salvos pela sua vida. Irmãos, nós somos salvos pela vida de Cristo em nós. Pedro também fala na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou de novo, viu? Regenerou. É vida nova que aconteceu na ressurreição, juntamente com Cristo. Então, irmãos, é vida trazida pelo Cristo ressurreto a nós. É a vida que Cristo transmitiu àqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. É a vida de Cristo em nós. Irmãos, Deus não aproveita nada de nossa antiga vida contaminada pelo pecado. Ele a crucificou. Jesus, irmãos, Ele a crucifica e substitui pela nova vida de Cristo, pela vida da ressurreição, pela vida que vem do centro da ressurreição.
é a vida que salva o pecador, é a vida ressuscitada. Irmãos, não há salvação sem a vida de Cristo em nós, e não há vida de Cristo em nós sem ressurreição, e não há ressurreição sem a nossa morte com Ele naquela cruz. Então, primeiro temos que morrer. Essa vida contaminada pelo pecado tem que morrer. E depois nós ganhamos a vida de Cristo em nós. A vida de Jesus. Aí sim, nós só podemos andar, nós só podemos iniciar a nossa caminhada, as pegadas da fé, a partir da ressurreição, irmãos, a partir da vida de Cristo em nós, do próprio Cristo em nós. Paulo disse que eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é misturar, não é eu tentando viver a vida de Cristo, não, é Cristo mesmo vivendo a vida dele em mim. Não é seguir os passos de Jesus, não, é Jesus mesmo andando os seus passos em nós, porque Paulo não deixou dúvida, não mais eu, mas Cristo. Para mim é substituição de uma coisa pela outra, é a minha vida velha sendo substituída pela vida de Cristo. Isso se chama novo nascimento, regeneração. A verdade básica daquele que ressuscitou juntamente com Cristo é novidade de vida. Paulo falou: andemos em novidade de vida. A vida velhusca e velhaca também foi crucificada com Cristo. Irmãos, as pegadas da fé é um andar em novidade de vida o tempo todo. Não há depósito de coisas velhas na vida do novo homem, do regenerado. Esse texto, bem conhecido por todos. E assim, se alguém está em Cristo, porque Cristo nos colocou nele, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo é novo. Tudo é novo. Você crê nisto? Tudo é novo. Não tem mais, não. Tudo é novo. O texto está dizendo: eis que tudo se fez novo. Ou fez novo ou não fez. Se é tudo novo, não me venha para cá relatar coisas velhas e pecado, porque essas coisas já passaram. O texto diz isso. Tem uma outra coisa que eu gosto também. Colossenses 2, verso 6. Colossenses 2, verso 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O 7 também. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. A nossa caminhada, irmãos, começa quando recebemos a Cristo Jesus. Agora, receber e aceitar são coisas diferentes. Receber é uma coisa, aceitar é outra. Eu já falei muito aqui sobre essa questão de aceitar Jesus. Agora, receber é outra coisa. Receber, irmãos, significa
você receber a suficiência do Cristo crucificado, que nos crucificou com Ele, significa receber a eficácia da ressurreição de Cristo, na qual fomos ressuscitados com Ele e na qual ganhamos a vida dele. Aceitar não é isso. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Assim também andai nele. Esse caminho é Cristo, irmãos. Esse andar é também o andar de Cristo através de nós. 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele. Irmãos, quem está em Cristo, Cristo está nele. Se eu estou em Cristo, e Cristo é a minha vida, como que eu tenho que andar? Como ele andou. Mas não é imitação, é Ele em nós, é Ele em nós. Paulo faz uma afirmação que eu gosto muito. Ele diz assim: para mim o viver é Cristo. Para mim, não sei para vocês, mas para mim o viver não é futuro não, é aqui e agora, é Cristo. Não é o meu viver, não é o seu viver, é o viver de Cristo que está em jogo nesse texto. 1 João, capítulo 4, versículo 15 e depois o 17, o 15 e o 17. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Irmãos, a gente tem que olhar a palavra de Deus com carinho, olhar, prestar atenção, usar a nossa razão. Não é pecado usar a razão, não, pensar não, irmãos. É bom. E aqui o texto que foi lido, o verso 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Esse Deus aqui é Cristo mesmo. Deus está nele e ele em Deus. Identificação perfeita. Por isso, no versículo 17, a última frase: qual ele é, somos, não é seremos. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Irmãos, não é o que somos, nem o que fazemos, mas o que ele é em nós. Não é imitação, é não mais eu, mas Cristo em mim. Então, assim como recebestes a Cristo, andai nele. O verso 7 que foi lido também lá em Colossenses: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Irmãos, andar nele, radicados nele.
com as nossas raízes enterradas profundamente nele, tirando dele toda a substância e sustentação para a nossa vida cristã neste mundo, alimentando-se de Cristo, construídos a partir de Cristo. Irmãos, todo o nosso desenvolvimento é a partir de Cristo, é em Cristo, confirmados na fé e com muita gratidão e ações de graça no coração. São as pegadas da fé. Tem mais um texto em Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Para entendermos esse Enoque, esse andar de Enoque com Deus, vamos ler também Hebreus, capítulo 11, versos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque andou com Deus, e andou com Deus pela fé. O autor aí de Hebreus disse isso, foi pela fé, não tem outro jeito. Irmãos, fé sem intimidade não é fé, coisa nenhuma. E também não vamos confundir exercício religioso com fé íntima com o Salvador, com Deus. O andar que, a palavra andar, que aparece lá no texto de Gênesis, significa caminhar aproximadamente, caminhar próximo de alguém, caminhar junto de, passear para cá e para lá, sempre na presença de Deus, ia e vinha junto com Deus. Esse é o Enoque, caminhava com Deus em intimidade, comunhão. Irmãos, andar em comunhão com Deus, andar com Deus em intimidade, comunhão, em amizade, porque Jesus mesmo nos chamou de amigos. Não pode ser um andar com o pecado, não pode. É um andar fora do pecado, é um andar em pureza e santidade. Irmãos, é impossível andar com Deus e na prática do pecado ao mesmo tempo. Quem pensa que pode andar com Deus e no pecado ao mesmo tempo, está faltando com a verdade. Ser íntimo de Deus e se associar ao pecado é algo impraticável. Enoque, irmãos, também teve o seu período de afastamento de Deus. Enoque também teve. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e separados estão. Ele também. Isaías diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Houve um tempo que ele, Enoque, viveu também no pecado, andou no pecado, como todo mundo. Mas houve um momento
irmãos, que ele foi visitado pela graça, como Noé também foi visitado pela graça. Esse marco divisório na sua vida é percebível até aos 65 anos de Enoque. Nós não vamos lá para o texto agora. Até aos 65 anos foi uma coisa, depois Enoque foi outra. O segundo tempo ficou conhecido como o tempo em que ele andou com Deus. Irmãos, tentar caminhar com Deus sem querer abandonar o pecado é mentira, é faltar com a verdade totalmente. Se dissermos, a palavra do Senhor diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, pessoa de Deus, e andarmos em trevas, eu acho que trevas aqui é o pecado, ou é outra coisa? Ou você nunca ouviu ou leu sobre o império das trevas, que é Satanás, o imperador deste império? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1,6, eu já citei o texto, mas o texto continua: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Irmãos, onde é que Deus está? Diz aqui que está na luz. Mais do que isso, Ele é luz. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Entendeu? Para você ter comunhão com Deus, você precisa estar onde Deus está. Senão não dá. Deus está na luz. Não existe nada melhor, irmãos, do que andar com Deus. Não existe. Foi para isso que Deus nos chamou. O homem no pecado não consegue amar a Deus, e Deus jamais será conivente com o pecado, por isso jamais poderá conviver com o pecado. Judas, verso 14, 15, dá informações sobre Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras de ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque vivia rodeado de maldade, conforme o texto, rodeado de homens maus, de pecado por todos os lados. Além disso, irmãos, Enoque era pai de família, tinha mulher, tinha filhos e tinha filhas para cuidar, para sustentar. Era um homem cheio de ocupações, limitações e dificuldades. Mas nada disso impediu, atrapalhou, dificultou o seu andar com Deus, sua comunhão com Deus, seu andar pela fé com Deus. Se você tem dificuldade em andar neste caminho da fé, é porque você não é deste caminho, nunca foi. Outra coisa, porque o pessoal confunde, existe aí uma fé de arromba, mas Enoque não tinha essa fé de arromba, não. Ele só tinha a fé da palavra, que andava em cima da palavra. Irmãos,
Enoque não realizou nenhum milagre, nenhum. Não desenvolveu nenhuma teologia, nenhuma. Não fez grandes obras que merecesse menção nas Escrituras. Em vez disso, lemos esta descrição fantástica, porém singela, da vida deste homem de fé. Enoque andou com Deus. Eu só quero isso. Enoque andou com Deus. Você quer coisa melhor do que isso? Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Deleita-te, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, se eu me agrado do Senhor, se eu me deleito no Senhor, então o desejo do meu coração é Ele mesmo. Irmãos, muitos usam esse texto para justificar o seu egoísmo. Muita gente usa esse texto para justificar o seu egoísmo, para que Deus realize os seus desejos. Mas o desejo de um homem que se agrada do Senhor é o próprio Senhor. Se você se deleita na pessoa de Deus, se você tem prazer na pessoa de Deus, se você se alegra na pessoa de Deus, se a pessoa de Deus te satisfaz, e se você se satisfaz somente com Ele e nada mais, então Deus vai realizar o desejo do seu coração, que é Ele mesmo. Ele vai se revelar, Ele vai se manifestar. Ele mesmo se manifestará a nós, para que nós o gozemos, para deleitarmos com grande prazer nele. Eu quero encerrar essa meditação deixando o último texto, Salmo 119, verso 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. No final aqui, se puder, vamos cantar esse cântico. Um pedido, uma oração. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Duas coisas aqui nesse pedido do salmista. Irmãos, firma os meus passos na tua palavra. Gente inteligente sabe o que pedir. Firma os meus passos na tua palavra. Eu quero andar em cima da tua palavra, não pelos meus sentimentos, pelas opiniões dos homens. Eu quero andar em cima da tua palavra. E ele firma, irmãos, os nossos passos na sua palavra. Ele firma os meus passos na sua palavra, e eu fico firme para andar neste mundo com firmeza em cima da palavra dele, com segurança, porque não existe segurança fora da palavra. A outra coisa é que ele sabe que Deus tem este poder
irmãos, ele sabia que se ele estivesse firmado na palavra, com seus passos ordenados na palavra, ele sabia que não seria dominado por pecado algum, que nenhuma iniquidade poderia derrotá-lo. E não se apodere de mim iniquidade alguma, nenhum pecado. Vá diante do Senhor com esse pedido: firma os meus passos na tua palavra, firma os meus passos na tua santa palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. O meu desejo é que você seja uma pessoa livre da iniquidade, liberta do pecado, com os passos ordenados na palavra. Amém?